Olá! O vídeo de hoje é um balanço e resumo das leituras de 2016. Bom, de antemão eu peço desculpa pelo ruído do ventilador, mas aqui no Rio deve estar fazendo uns 50 graus. Aqui no escritório não tem ar-condicionado e mesmo que tivesse, talvez fizesse um pouco de barulho, então assim, um pouco difícil. Nessa de dezembro a março aqui vai ter esse ruidinho irritante no fundo. Bom, vou comentar então com vocês quantos livros eu li, alguns projetos, como é que ficaram as minhas leituras de 2016. Eu li 62 livros em 2016, mais ou menos 10 a menos que no ano passado. Mas esse ano teve uma peculiaridade porque pela primeira vez na minha vida de leitora eu li mais escritoras que escritores. Eu li 38 livros escritos por mulheres e 24 escritos por homens. Eu não estava tentando ler mais mulheres que homens, eu estava tentando ler mais mulheres do que eu lia antes, mas aí acabei lendo então mais mulheres que homens esse ano e eu gostei muito, foram excelentes leituras, o que me mostra que eu estava um pouco condicionada, né, que uma vez que houve um certo esforço, e esse esforço está ocorrendo desde o ano passado, eu continuei fazendo ótimas leituras, porém de um modo um pouco mais equilibrado, digamos. O ano passado eu já tinha aumentado um pouco, mas continuei lendo mais homens. E esse ano eu acabei, então, lendo 14 autoras a mais. Na verdade, 14 livros escritos por mulheres a mais do que por homens, tá? Uma outra peculiaridade é que esse ano eu li mais livros não literários do que no ano passado. Eu li 17 livros não literários e dentre eles estão livros teóricos, livros de teoria da literatura, livros sobre história, memórias, biografias, livros de reportagem, e foi bastante bom. Eu gostei, inclusive na minha lista de 10 melhores do ano vão estar alguns desses não literários. Eu fiz um pequeno balanço aqui, eu li 6 peças do Shakespeare esse ano, para o Read More Shakespeare. Mas por quê? Né? O Shakespeare, acho que ele tem 36 peças, e eu já tinha lido a maioria delas em 2014 e... 2014? 2014 e 2015, se eu não estou enganada. Que foi quando eu comecei em 2014 o projeto. Sobraram poucas para 2016, mas eu vou confessar para vocês que eu dei uma enrolada. Eu tava meio com pena de terminar o projeto, né? Então eu li essas 6, ficou uma média de uma peça a cada 2 meses. E gostei bastante. Mas eu ainda assim eu não terminei, ainda faltam 3 dramas históricos que vão ficar aí para 2017. Quanto à nacionalidade dos autores, continuo lendo mais brasileiros. Eu li mais brasileiros no ano passado, esse ano continua igual. Então eu li 15 livros de autores brasileiros, 10 livros de autores britânicos, tá? Aqui eu misturei ingleses com escoceses, enfim. 9 livros de autores americanos. E aí o restante foi bem pouquinho. Então, por exemplo, li 3 livros de autores portugueses, 3 de autores italianos, 3 de autores franceses. Eu li pouca literatura latino-americana esse ano, embora um dos meus livros favoritos tenha sido de uma autora latino-americana, e aí vocês vão ver no outro vídeo. Mas, por exemplo, li uma autora da Ucrânia, que na verdade não é da Ucrânia, é a bielorrussa, a Svetlana, né, Alexievich. Li um polonês, li uma russa, li uma somali. Também li poucos livros de literatura africana, né, esse ano. A trinca da maioria continua igual a do ano passado, que é Brasil, Inglaterra e Estados Unidos. Eu fiz uma lista de 10 livros para ler em 2016 e 3 para reler. E ao contrário do ano passado, eu li bem menos. O ano passado, acho que eu fiquei devendo um livro em cada lista. A lista ainda era maior, se eu estou enganada. Ano passado, acho que em vez de 10 eram 12, e em vez de 5 releituras, em vez de 3 releituras eram 5, quase certeza disso. E esse ano eu diminuí a quantidade de livros, porém li menos da minha listinha.
Então eu tinha dito que em 2016 eu ia ler, falar um pouco aqui fora da ordem, As Meninas, As Cidades Invisíveis, Capitães de Areia, do Jorge Amado, Indícios Flutuantes, da Tsvetaeva, O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, A Inocência do Padre Brown, do Chesterton, Os Miseráveis, do Victor Hugo, A Divina Comédia, né, do Dante, O Idiota, do Dostoiévski e O Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu completei 6 livros, tá? Que foram As Meninas. Eu li em e-book, então vou deixar a capa aqui em algum lugar. Foi um livro que eu adorei, foi o segundo livro da Lígia Fagundes Telles que eu li pro Ler Mulheres. Eu gostei bastante desse livro, embora eu continue gostando mais do Ciranda de Pedra, que foi o que eu li antes. Eu acho As Meninas um livro muito bem construído, assim. Ele tem ótima construção de personagens, ele tem uma estrutura muito interessante, muito original. É um livro sobre 3 mulheres bem diferentes e se passa durante a ditadura militar no Brasil. Livrão, assim. Gostei muito de ler. Eu queria muito ler mais coisas da Lígia Fagundes Telles. Eu tenho uns outros livrinhos aí, mas é uma autora que me surpreendeu, né, desde que eu li O Ciranda de Pedra. Um outro livro que eu ia ler, está aqui na minha lista, eram As Cidades Invisíveis, do Calvino, que foi um livro que eu amei, li nessa coleçãozinha aqui da Folha, não, essa aqui é meu Globo. Que livro incrível, gente, que livro incrível. O Calvino faz aqui um jogo com conversas do Marco Polo e do Kublai Khan. E o Marco Polo vai então narrando, descrevendo e meio que criando essas cidades fantásticas. O livro tem uma série de metáforas e alegorias muito maravilhosas. Eu fiz vídeo pro livro, vou deixar aqui embaixo, mas assim, que livro, assim, virou favoritinho da vida, assim, que coisa maravilhosa esse livro. Depois eu li o Capitães de Areia. Eu nem sei se essa lista aqui tá na ordem, tá? Mas eu vou seguir aqui pra não me perder. O Capitães de Areia, do Jorge Amado, foi um presente da Tati Dantas. Eu adorei ter lido esse livro. É o segundo livro do Jorge Amado. Eu demorei pra caramba pra ler Jorge Amado. Eu li o Tenda dos Milagres primeiro, em 2014 ou 2015, acho que foi em 2014. E aí peguei e gostei muito. O Jorge Amado, ele sabe construir personagens. E é um livro com muita emoção, né? Muita reviravolta. Eu me lembro de ter falado no vídeo sobre esse livro que o Jorge Amado tinha um quê de Dickens brasileiro, porque ele construía ótimos personagens, o livro era cheio de reviravoltas, mas ele tem essa coisa dramática, assim, de acabar com o seu coração, acontecem umas coisas terríveis, mas que ao mesmo tempo tem uma certa preguiçazinha, assim, mas nada que comprometa o envolvimento com o livro, né? Mas eu gostei, assim, demais de ter lido. E tem vídeo, né? Como eu já falei, vou deixar o link aí embaixo. Eu li logo, bem no início do ano, essa minha lista totalmente fora da ordem de quando as coisas foram lidas. O Indícios Flutuantes, da Marina Tsvetaeva, uma poeta russa. Eu gostei da edição mais, talvez, do que dos poemas, assim. Eu já li outros poetas russos, acho que me agradaram mais que a Tsvetaeva, mas eu gostei de conhecer, eu iria muito tê-la conhecido. Mas por que eu gostei da edição? Porque ela tem um pedação enorme no início sobre a autora. Então fala um pouco da vida da autora, fala um pouco do estilo da autora, que foi escrito pela Aurora Bernardini, a tradutora. Então eu gostei bastante, porque assim, é uma coleção, eu adoro o livro com prefácio, com pós-fácio, texto de apoio. Então nesse sentido eu gostei muito, assim. Teve um ou outro poema da Tsvetaeva que eu gostei bastante. Eu gostei, mas não amei, assim, mas enfim, queria muito ter conhecido, gostei bastante. Aí eu li um livro, assim, que, sei lá, provavelmente o melhor de todos, né? Sei, pra mim, né? Essas coisas têm, essas minhas avaliações têm muito de pessoal, né? Não necessariamente objetivas, quando eu digo que é o melhor e tal, é porque me marcou e, enfim. Que foi O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, né? Eu já vinha lendo Buzzati, esse autor italiano,
E esse livro, assim, quebrou a banca pra mim, assim, que livro maravilhoso. É um livro sobre passagem do tempo, um livro sobre sentido da vida, com um texto lindo e que eu recomendo demais pra todo mundo. O enredo do livro é mínimo, mas assim, o livro vai te causar angústia, vai te causar revolta, vai te fazer pensar na sua vida. É muito sensacional. Tem vídeo com certeza e eu vou deixar o link aqui embaixo. Bom, depois eu li, muito depois, né, essa minha lista é ótima, eu li A Inocência do Padre Brown. Na verdade foi o último livro que eu concluí em 2016, né, uma coletânea de contos policiais, onde quem desvenda o crime é o Padre Brown, essa figura meio desajeitada, desengonçada do Padre Brown. O Chesterton é um autor assim, muito intrigante, que eu venho lendo há alguns anos. E eu tinha muita vontade de conhecer as histórias do Padre Brown, né? Aqui, além no canal, além do vídeo sobre esses contos, tem um vídeo sobre O Homem que Foi Quinta-feira, que é um romance, assim, que me pirou muito também. Eu acho que eu gostei mais do romance do que desse livro. Porém, eu gostei bastante do livro, né? E assim, pra quem é leitor do Borges, fã do Borges, assim, a gente vê muito da influência do Chesterton, né? Nos temas, na abordagem, né? Então, assim, eu gostei bastante. Então, assim, só pra quem nunca ouviu falar no Chesterton ou no Padre Brown, o Padre Brown, ele é um padre, né, então ele recebe confissão, ele tem algum conhecimento sobre o pecado, sobre a maldade humana, e é com esse conhecimento que ele desvenda o crime. Então, assim, ele não usa método dedutivo, ele usa método humanístico, vamos dizer assim. Ele não usa argúcia e inteligência, ele usa experiência, né, sabedoria, vamos dizer assim, para desvendar os crimes. Então, assim, bem interessante. Bom, aí eu vou comentar com vocês livros que eu comecei e parei, mas que eu quero muito continuar. Um deles é Os Miseráveis. Eu vou deixar a capa aqui porque eu tava lendo em e-book. Eu cheguei num capítulo de um personagem que se chama Marius, se eu não me engano. E esse capítulo foi que me deu uma travada. Então, assim, eu tava gostando muito dos Miseráveis, inclusive eu me emocionei muito com a história de vários personagens, em especial com a história do Jean Valjean. E é um livro que eu quero muito terminar, mas que chegou nesse Marius e o negócio ficou um pouco lento, eu não me envolvi muito com a história dele e acabei passando para outros livros. Os Miseráveis, se eu não tô enganada, foi o primeiro livro que eu peguei no ano para ler, um dos primeiros, mas ele acabou... Ele foi arrastado assim alguns meses, porque eu sou péssima leitora de calhamaço, gente. Eu tô até querendo propor aqui um desafio, isso vai ficando para um outro vídeo, para ver se eu deslancho com calhamaços, porque eu tenho uma tendência grande a largar livros longos pela metade, porque eu sou uma leitora lenta, eu acabo querendo variar, eu tenho uma mania também de ler vários livros simultaneamente, eu acabo deixando então o calhamaço para trás. E foi um pouco o caso dos Miseráveis. Agora, um outro livro que eu também peguei, comecei e abandonei, mas que eu também quero muito continuar a ler, é a Divina Comédia, né? Esse era um projeto de leitura que eu tinha com o meu namorado. Meu namorado já tá terminando o Inferno, porque a gente, na verdade, ia ler a Divina Comédia estudando, né? Então a gente não ia só ler a Divina Comédia, a gente ia ler a Divina Comédia, texto teórico sobre o Dante, a Divina Comédia, a Idade Média, enfim. E aí o que acontece? Quem acompanha aqui sabe que um dos meus livros que tava lá pra ler na lista, que é o Ficções do Borges, virou um projeto. E eu já tenho um projeto do Shakespeare. E eu não sei fazer projeto sem estudar, gente. É a minha área de formação, eu adoro teoria, história da literatura. E se eu gosto do autor, então ferrou. Então, assim, eu não consigo pegar o livro, ler e falar dele somente. Eu acabo indo estudar, é o que eu gosto de fazer. Eu venho aqui dividir com vocês, que eu também adoro fazer isso. Adoro o feedback que vocês me dão, que é sempre excelente. E aí, eu não consegui administrar projeto do Borges, projeto do Shakespeare, mais projeto de Divina Comédia. Então, assim, como o Ficção está acabando, só faltam 2 contos, eu tenho esperança de retomar o Divina Comédia. Quem está fazendo o projeto de leitura do Divina Comédia são a Claire Scorzi e a Ana Schermack, né? Eu vou deixar os links delas aqui embaixo, para quem quiser acompanhar. Mas, assim, é um livro que eu adoraria retomar
nesse ano, 2017, por uma questão meio boba da minha cabeça. O Dante, aqui no início do livro, ele diz que ele chegou no mezzo del cammino de nostra vita, que seriam os 35 anos, né? Ele acha que a média da idade humana seria 70 anos, então o meio do caminho da nossa vida seria os 35 anos, idade com a qual me encontro nesse momento. Então eu achava que o mezzo del cammino de nostra vita era um ótimo momento para ler a Divina Comédia. Então vamos ver se em 2017 eu recomeço, né? Eu não vou retomar de onde eu parei, eu vou começar tudo de novo. Espero. Bom, tem os livros também que eu nem peguei, né, da minha lista de 10, que foram O Idiota, do Dostoiévski, que eu queria muito ter lido, mas não deu tempo mesmo. É um calhamacinho também, aqui o da 34 tem 681 páginas, é isso? E então, assim, um livro que eu queria ler um Dostoiévski por ano, mas não rolou. E esse é um livro que eu vou tentar ler em 2017. Tá? O outro livro é o Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie, que também ficou para 2017, porque a gente, em novembro, a gente escolheu ler esse livro no Leia Mulheres para janeiro, né? A gente fez lá a nossa reunião lá, as mediadoras, e resolveu que ia ser esse o livro de janeiro. E aí eu pensei, bom, vou tentar ler em dezembro, mas dezembro pra mim é sempre um mês muito ruim. E eu acabei então deixando pra janeiro. Eu vou ler esse livro por agora. O clube vai ser no dia 25 de janeiro. E esse então acabou sendo um livro que ficou pra 2017. Bom, aí a gente vai pros livros da releitura. Bom, eu já citei o Ficções, que virou projeto, né? Eu só falta um conto, na verdade, pra eu terminar. O Ficções eu nem incluí ele na minha lista de livros lidos, até porque o Ficções é uma releitura. Mas faltam 2 vídeos pro canal, né? Eu li o penúltimo conto, mas não fiz vídeo ainda. Então esses 2 últimos vídeos vão ficar pra 2017. Ficções está no meu trabalho, até porque eu uso, né, a hora do almoço, assim, pra fazer anotações, reler. Então ele não tá aqui, eu esqueci de trazer pra casa, vou deixar a capa aqui. O outro livro que eu esqueci de botar aqui na mesa é A Montanha Mágica. Já volto. Bom, tá aqui A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que é um livro que eu tô querendo reler há anos. Eu li esse livro há mais de 10 anos, sei lá, uns 12 anos talvez. E eu queria muito reler, porque eu acho que é um livro que ele ia ganhar muito com a releitura, pra mim. Né? Eu li mais nova, né, com menos experiência, menos repertório. E o que acontece? Aquele meu clássico problema com calhamaços. Eu já comecei a ler esse livro, se eu não tô enganada, em 2014, aí parei. Aí botei ele na minha lista de 2015, não peguei. Na de 2016 não peguei, continua aqui ele me esperando. Eu tenho visto que tem vários projetos de leitura para ele, porque ele foi reeditado pela Companhia das Letras, né? Essa minha edição é da Nova Fronteira. E eu vi que a companhia fez um e-book. Isso me animou, porque e-books me ajudaram muito a finalizar calhamaços como Os Irmãos Karamazov e David Copperfield. Então, assim, livros de 1000 páginas e tal, eu provavelmente vou botar a edição da companhia no Kindle e vou ler nessa mequinha aqui mesmo, física. Eu acho que eu não vou comprar a da companhia, porque já tenho essa, mas vou ler as duas. Quis fazer como os Karamazov, né? Ler edições diferentes, a 34 no físico e uma outra edição, que acho que era até portuguesa, no Kindle, porque é assim que eu consigo terminar cada massa, tá? O outro livro que eu queria reler, O Retrato do Dorian Gray, também não cheguei nem perto, mas quem sabe, né, fica para 2017. Bom, então recapitulando, da minha lista de 10 eu li 6, e da minha lista de releituras, só Ficções, que virou um projeto, né, e que ainda assim eu não reli inteiro ainda, porque falta o último conto. Então o término do projeto Lendo Ficções fica para 2017, faltam os vídeos dos 2 últimos contos. Da minha lista de 10, eu vou fazer um projeto com a Denise, eu vou fazer um outro vídeo aqui, e alguns desses livros citados aqui vão para esse projeto, tá? Então, por esse motivo, eu não vou fazer lista de livros para 2017, não. Porque eu quero me forçar ou tentar superar essa minha dificuldade com leitura de calhamaço. E vão haver então alguns calhamaços nas minhas leituras de 2017, se tudo der certo. Fica também a provável conclusão da leitura das peças do Shakespeare, embora
que acontece? Quando eu comecei o Read More Shakespeare, eu não tinha canal. Então algumas das peças não estão no canal resenhadas, elas são resenhadas no blog, né? E algumas dessas peças eu quero reler para fazer vídeo. Só que não serão todas as peças, são as peças que eu gostei mais, ou as mais importantes, como Macbeth, Rei Lear, né, que são peças importantes, são peças muito boas e que não tem vídeo no canal. Então, quando eu terminar de ler os dramas históricos que eu tô devendo, eu devo passar para essas peças, para essas releituras, né? Em 2017 continuo lendo Mulheres, então eu provavelmente vou ler aí uma média de 11, provavelmente 11 livros escritos por autoras, né? Tô falando 11 porque em dezembro a gente não costuma ter clube. E eu devo continuar com o projeto de leituras feministas, que é um projeto que desde o início eu disse que ia ser um pouco lento, né? No ano passado eu li 3 livros, concluí 3 livros para esse projeto, que foram O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, o Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft, e o Minha História das Mulheres, da Michelle Perrault. Eu tô com 2 livros em andamento para esse projeto. Um é o Memórias da Transgressão, da Gloria Steinem, que não é um livro todo sobre feminismo. Ele é um livro com alguns artigos sobre feminismo e é um livro que eu tô lendo devagar. O outro livro é aquele livro da Virginia Woolf, o Profissões Feministas, que é um livrinho pequenininho, mas que eu peguei para ler em dezembro, que é sempre o pior mês de leitura para mim, né? Então assim, mais pra frente aí esse ano deve surgir vídeos sobre esses 2 livros, tá? E aí, conforme eu for planejando as próximas leituras, eu aviso nos vídeos. Bom, é isso então. Eu gostei muito das leituras que eu fiz, acho que foi um ano muito rico. Foi um ano que teve suas peculiaridades, né? Eu gostei muito de ter lido livros não literários. Eu vim com esse plano já de ler algumas coisas teóricas e eu gostei bastante. Gostei bastante de ter lido muitas mulheres, né? A gente acabei constatando, né, que no meu caso, pelo menos, havia um certo condicionamento a aceitar o que me era oferecido com maior frequência, que é livros de autores. O desequilíbrio aqui agora tá menor. E eu gostei muito, assim, de verdade, de ter feito projeto com o Borges, né? O Borges é um dos meus autores favoritos. Eu amei estudar a obra do Borges esse ano e dividir com vocês o feedback que eu recebo nos vídeos do Borges. É incrível. Acho que essa é uma das coisas mais interessantes do YouTube, assim, existe o trabalho, eu leio, eu estudo, venho aqui fazer vídeo, mas o feedback que eu recebo é incrível, os comentários são riquíssimos, vocês me indicam vídeos, me indicam textos, é uma coisa maravilhosa, me oferecem leituras diferentes, um diálogo muito rico, então assim, eu amei. Algumas pessoas já me pediram para fazer projeto com o Aleph. O Aleph é um livro resenhado aqui no canal, inclusive. E eu não vou prometer, gente, porque assim, dá um certo trabalho, né? Eu provavelmente não conseguiria ler o Aleph todo num ano, como não consegui com ficções. Então, assim, vou pensar no caso, mas não prometo. Até porque preciso terminar o do Shakespeare ainda. Que eu acho, né, difícil essa ideia de terminar também, porque eu ainda tenho um monte de livro teórico do Shakespeare aqui pra ler. Bota tempo aí, né? O projeto do Shakespeare tá entrando no seu 4º ano, né? Ele tem 3 anos já, tem 3 anos que eu tô lendo a obra do Shakespeare e livros sobre o Shakespeare. E eu acho que ainda vou ler muita coisa aí pra frente. Bom, é isso. O vídeo ficou bem grande, mas eu achei que ele ia fazer mais sentido se eu falasse dessas coisas todas juntas. E é isso, então. A gente se vê por aí. Se a frequência de vídeos diminuir, gente, é o calor, me perdoa. Em abril, quem sabe eu volte mais empolgada. É isso, um 2017 excelente para todo mundo, com leituras incríveis e com esse diálogo maravilhoso que a gente tem aqui. Beijos, tchauzinho.